Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo pra falar rapidamente com você sobre um assunto que é muito importante. Mas primeiro, contemplem comigo esse dia de sol aqui em Santa Catarina, porque são dias raros. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito da fé racional. Depois que eu entrei no mundo da maternidade, a minha vida transformou, assim, radicalmente. Mas não só a minha vida como mulher, como pessoa, como esposa, mas a minha vida espiritual também sofreu um balanço. Desde que eu engravidei, muitas coisas foram transformadas dentro de mim, hormonalmente falando também. Eu sofri muitos altos e baixos de sentimentos, de emoções, sabe? E a minha fé foi testada muitas vezes, mas no puerpério eu enfrentei uma crise bem grande, uma crise espiritual bem grande. E poucas pessoas sabem disso. Mas não foi fácil. Dia após dia eu tenho buscado viver a minha vida espiritual na mesma intensidade como sempre foi. Por muitas vezes eu quis ter o controle da situação, de tudo que estava acontecendo na minha vida. Nós que somos cristãos, nós sabemos que quando nossas emoções estão muito afloradas, a gente precisa dar uma freada, porque nós não podemos ser pessoas movidas por emoções, por sentimentos. E aí que eu vi que isso estava acontecendo comigo. E eu me deparei com uma fé racional. Eu sempre, uma boa melancólica que sou, eu sempre pensei muito antes de fazer as coisas. Assim, eu penso, repenso, tripenso. Sempre fui muito pé no chão com, acho que basicamente tudo na minha vida. Só que isso afetou a minha fé. Porque a fé é a convicção, é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Só que eu comecei a colocar razão na minha fé e foi aí que eu tropecei. Por que eu tô falando isso? Porque nós não podemos nos sentar e relaxar na nossa vida espiritual. A gente não pode fazer isso. Porque nós estamos aqui nesse mundo, sujeitos a inúmeras coisas. A gente não pode ter a certeza de que a gente vai dar conta sozinho. Ou a gente não pode pensar quando se trata de fé. Por muitas vezes eu não conseguia orar e isso me incomodava demais. Eu me sentia muito acusada, mas eu tinha muita fraqueza em me achegar até Deus. Mas quando eu me achegava a Deus, eu me encontrava com Ele. Era tudo como sempre foi. E um dia eu estava no culto e o Senhor falou comigo. Ele falou, não tenha uma fé racional. E eu fiquei com aquilo, sabe, quando veio de encontro. Quando o Senhor fala conosco, vem de encontro. Não é algo que a gente pensa, não foi um pensamento aleatório, mas a gente sente. E eu comecei a repetir essa frase, não ter uma fé racional, não posso ter uma fé racional. E aí foi que eu entendi que quando o Senhor falava comigo, eu pensava, mas será? Mas tem isso pra fazer. Não, mas e se acontecer isso? E aí eu fui entendendo que eu estava colocando à prova aquilo que Deus estava me falando. E eu me recordei que sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje eu digo pra você, não tenha uma fé racional. Não tenha uma fé racional. Quando o Senhor fala, Ele faz. Não importa aonde nós estamos, as condições que nós estamos, as estações que nós estamos vivendo. Se Ele falou, tá falado. Eu lembro muito de Sara, quando o Senhor falou para Abraão que eles teriam um filho, e ela riu. Na verdade, ela não teve uma fé, né? Ela não teve fé. Ela colocou circunstâncias na frente daquilo que Deus falou para ela. Era isso que eu tava fazendo. E eu vim aqui, compartilhar com você, me abrir com você, porque às vezes você está tendo uma fé racional e não sabe, assim como eu não sabia. Quando se trata de fé,
Nós não devemos colocar a nossa mente para trabalhar contra, porque com certeza nós iremos colocar empecilhos no agir de Deus. Deus vai agir de qualquer forma na nossa vida, mas quando nós temos fé, nós agradamos o coração de Deus. A fé abre muitas portas na nossa vida. Por que eu estava tendo uma fé racional? Porque eu estava pensando demais, eu estava duvidando demais, eu estava querendo resolver as minhas coisas, ou eu queria ter tudo calculadinho, tudo certinho, todo o roteiro, eu queria ter o controle. Então eu acabei tentando tirar a soberania de Deus na minha vida, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Isso é muito grave na nossa vida espiritual, muito grave, sabe? É muito importante a gente entender que Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente confia nele cegamente. Cegamente. Eu não imaginei que eu ia passar por isso na gravidez. Isso é muito louco. É muito na gravidez e na maternidade. Eu não sei se você é mãe, se você vai ser mãe, se você está se preparando para maternar. Saiba que nós não temos o controle de nada. É Deus que tem o controle da nossa vida. Não temos que tentar tirar o poder de Deus, o agir de Deus sobre nossa vida. Nós não podemos fazer nada. Mesmo que nós sejamos mães, e mãe, gente, depois que me tornei mãe, olha, eu tenho tanto respeito pelas mães. Eu sempre tive, né? Sempre tive muito. Mas hoje, neste lugar de mãe, gente, como que eu admiro o ser mãe. Sério, ser mãe é incrível. Meu Deus, a gente pode tantas coisas. Deus nos capacitou tanto. É maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu precisava entender que por mais que eu conseguisse fazer tantas coisas por ser mãe, nada mudava o poder de Deus na minha vida. Ele é quem continuava fazendo todas as coisas acontecerem. É Deus que faz as coisas acontecerem. Não somos nós. Não somos nós. É Ele. Que o Senhor, Ele é poderoso. Por mais que nós tropeçamos, por mais que a gente se esconda dele, por conta das nossas aflições, por conta dos nossos problemas, o Senhor sempre nos encontra. Ele nunca vai nos abandonar. Então coloca aí um lembrete da sua vida. Não tem uma fé racional. Tem uma fé baseada naquilo que Deus falou para você. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau!